Estamos voltando novamente a mais uma parte desse estudo sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino, nosso sexto encontro hoje, e queremos dar prosseguimento. Estamos chegando à metade do nosso caminho, para entendermos um pouco essa questão da vinda do reino de Deus na figura, na pessoa de Jesus Cristo, e tudo aquilo que ele veio concretizar aqui na face da terra para que esse reino esteja presente em nós, mas esse reino também tenha essa expectativa de estar futuro nas nossas vidas. Nós prosseguiremos hoje entendendo um pouquinho mais sobre isso, falando justamente sobre essa parte desse caráter provisório do reino presente e futuro. O reino está presente em Jesus Cristo, sim, de forma provisória, porque a sua manifestação está nos fatos de que o maligno ainda age no mundo, os milagres são apenas sinais do reino, o julgamento ainda não chegou, não veio, a palavra ainda tem que agir, os perdidos ainda têm que ser buscados e Jesus ainda traz essa figura do servo sofredor sobre nós. Né? E isso nós vemos então nesse caráter provisório que o reino tem, nesse sentido. Né? Porque Jesus venceu o maligno, venceu, mas o maligno ainda está agindo sobre a face da terra. Né? E sobre essas coisas que nós queremos entender através dos milagres, através dos sinais, né, em Cristo Jesus que ele realizou aqui na face da terra, né, entendendo que também aquele juízo definitivo e final, né, da vitória de Cristo ainda não chegou, né, por isso que o Evangelho ainda tem que ser anunciado, porque esse Evangelho, a palavra de Deus que está agindo também sobre a face da terra, sobre a vida das pessoas, no sentido de buscar aqueles que estão perdidos. Né? E dessa forma, então, nós vemos esses dois aspectos do reino, presente e futuro. A interpretação do Evangelho, né, ou da palavra anunciada, conforme a qual o reino é exclusivamente futuro, né, em muitos aspectos, ela não é certa, pois ela nega o quê? A autorrevelação de Jesus Cristo como o Cristo, né, que veio, que cumpriu a profecia e trouxe a salvação. E nessa vinda de Cristo que já aconteceu, nós temos então o reino já estabelecido de forma presente. Mas também afirmar que esse reino é uma realidade presente também não é de toda verdadeira, por quê? Porque Jesus repete várias vezes sobre o reino no futuro, né, quando ele traz os seus ensinamentos, quando ele chama a atenção dos seus ouvintes com relação a isso, no sentido de que a consumação de todas as coisas ainda está por acontecer. Tanto é que Jesus diz aos seus discípulos o quê? Ide pregai o evangelho, né, anunciai, né, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar convosco, né, nessa missão até a consumação dos séculos, ou esse sentido ainda futuro que nós temos em relação à realidade do reino final. Então o reino ela tem essa realidade, né, em Jesus Cristo, na sua vinda presente, em Jesus Cristo, no seu retorno de forma futura. Mesmo sendo então um reino presente e um reino futuro, há um só reino, segundo o que consta nos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas, que veio esse reino e que virá no sentido do retorno de Cristo sobre a face da terra. Este então é o reino que se revela em uma só pessoa. Nesse reino, a pessoa de Jesus Cristo é o centro, né? A pessoa de Jesus Cristo é a expectativa, é a realidade, né? É a concretização de todas as coisas. Nesse sentido, então, o reino, ele em sua natureza, traz o quê? Uma só vinda. Jesus veio, né? Ele trouxe o reino e uma só consumação, que Jesus retornará, né, para concretizar todas as coisas, né, ou a consumação,
né, o final de toda esse plano, né, esse plano de Deus, né, com relação à vida humana aqui na face da Terra também, né, e com relação, né, à vida espiritual de forma plena. Não há possibilidades, então, de dividir a vinda do reino em partes. Por quê? Porque o reino que aparece na vinda de Cristo trouxe o fim de Satanás. Ou seja, Satanás foi amarrado, a redenção milagrosa e compreensiva da vida, a realidade do Filho do Homem aconteceu, as bem-aventuranças ou a felicidade daqueles que são pobres de espírito, tudo isso está presente na vinda de Cristo em relação ao reino. E ao mesmo tempo, Jesus faz o quê? Ele proclama o reino em termos de uma realidade que ainda está por vir. Então, para nós compreendermos que há um só reino, esse reino então tem que ser mostrado numa unidade, né? Mesmo sendo presente e futuro. Essa unidade do reino, então, é um pressuposto básico para nós entendermos o Evangelho, entendermos tudo aquilo que Cristo realizou no seu ministério, tudo aquilo que ele ensinou no seu ministério, tudo aquilo que ele chamou-nos a atenção. Mas, ao mesmo tempo, né, esse reino se torna, nessa unidade, um problema dentro do Evangelho, que vai perturbar algumas pessoas que não compreendem o reino, que não conseguem vislumbrar tudo isso que Jesus veio realizar. Um exemplo bem claro é João, o Batizador, né, que mais conhecido para nós como João Batista, aquele que batizava, e também os seus discípulos, porque João, quando ele vai ser preso, o que acontece? Ele fica em dúvida, né, se de fato Jesus é o Messias, se de fato o reino está presente, porque João era aquele que preparava o caminho para o Messias, mas ele anunciava o reino que viria junto com esse Messias. Então ele manda seus discípulos fazerem a pergunta a Jesus: é de fato, né, o Senhor, o Messias, o reino de fato já está presente, né, na realidade humana? Então nós temos aí um problema, né, nesse sentido dentro das pessoas, naquele contexto que o Evangelho mostra. Porque parecia para eles o quê? Que o reino ainda não tinha chegado, tanto para João quanto para os seus discípulos. Mas Jesus já veio, e se Jesus já veio, o reino está presente. É isso que Jesus vai dizer como resposta também a João, quando ele fala: olha para tudo que está acontecendo, para os milagres, para todas as coisas, para a concretização das profecias. O reino já está presente. Então, qual que é a modalidade, a forma específica desse reino, então, na atualidade? Qual que é a relação que nós temos, então, entre o presente e o futuro? A única conclusão é: o reino está presente, mas ainda de forma, então, provisória. O reino está presente, mas ainda de forma incompleta. O reino ainda não é definitivo, porque só vai ser no retorno de Jesus Cristo, né? Aquilo que alguns teólogos chamam de segunda vinda. Eu não gosto muito dessa expressão, porque Jesus já veio, ele vai retornar. Então, nesse retorno de Jesus Cristo, então nós temos aqui a concretização desse reino. Já vimos que o reino veio, esse é um fato. Nós vimos isso já nos estudos anteriores. Que Jesus também venceu o maligno, isso também é um fato. Mas como que nós vamos compreender o reino presente, o maligno já vencido, dentro daquilo que Jesus ensinou na conhecida oração dominical, quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, né? E dentro das petições que nós temos nessa oração, a sétima petição da oração dominical é: livra-nos de todo mal, ou livra-nos do maligno, né, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 13, na parte B desse versículo. Essa petição dá a entender o quê? Que o maligno ainda continua agindo. Mas Jesus já não venceu o maligno? Como que o maligno ainda continua agindo? Aqui nós temos uma tensão, então, no foco que deve ser compreendido como a operação ativa do maligno para que o homem caia, né? E ele nos tenta, por isso, livrar-nos
de todo mal e não nos deixeis cair em tentação, porque Ele nos tenta. Tentação aqui nessa petição, então, não é aquela tentação que Paulo fala lá em Coríntios, que nós somos tentados pelas nossas próprias, pela nossa própria vida, que a tentação vem de nós, né? Mas nós podemos vencê-la. Aqui é algo causado pelo maligno mesmo, de fato, nessa petição. Portanto, o que nós podemos traduzir nessa petição seria assim: não nos deixes cair na mão do tentador. Aquilo que Jesus então está ensinando quando ele fala para os seus discípulos orarem para não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal. Não deixar o quê? Que nós venhamos a cair na mão do tentador. Ok? Nessa petição, então, nós temos que pensar realmente no maligno, não nas nossas próprias tentações, mas na tentação do maligno, não na nossa própria fraqueza da carne, mas algo do maligno, né, que Jesus está ensinando nessa oração, que nós precisamos entender, e que ele fala que nós devemos pedir ao Pai que nos livre. Né? A oração dominical, então, ela foi inspirada pela vinda do reino, tanto é que a oração termina, né, dessa forma na sua conclusão, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O sentido da revelação que definitiva desse reino. Teu é o reino, na totalidade. Né? A tentação pelo maligno, então, está ligado à ideia da vinda do reino também, né? Na qual o maligno vai fazer o quê? Ele vai se opor a essa vinda do reino, onde ele começa se opondo através do Messias que vem, né? Através de Jesus Cristo. E ele tenta também Jesus Cristo. Nós lembramos isso lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, principalmente as tentações, as 3 tentações do maligno, né, em relação a Jesus Cristo, e Jesus vencendo as tentações através da palavra. Nós vamos ver que o texto termina dizendo que ele deixou Jesus por algum tempo, porque ele voltaria a tentar Jesus Cristo novamente. E ele vai tentar Jesus Cristo até o fim, até lá na cruz, quando ele usa os próprios religiosos da época para falar para Jesus: se és o Filho de Deus, desça. Né? Há uma forma de tentar. Jesus poderia deixar a cruz? Poderia, a cruz não era para ele, a cruz era para nós. Né? Mas Jesus precisava, né, viver tudo aquilo, porque estava dentro desse contexto de reino para o seu juízo e consumação final. Então, a tentação pelo maligno está ligada a essa ideia de reino também, né, no qual o maligno se opõe, onde ele vai tentar Jesus desde o início, mas também não só Jesus, porque ele vai tentar também os discípulos de Jesus. É por isso que Jesus traz o ensinamento dessa 7ª petição em relação ao maligno, para abrir também a mente dos discípulos para que eles possam compreender, né, esse fato de que o maligno é opositor ao reino. Assim, a oração, então, pela vinda do reino, que conclui, né, justamente esse ensino dessa oração, tem a ver com essa referência, né, sobre o agir do maligno também. O maligno, ele reclamou os discípulos para peneirá-lo. Tanto é que Jesus vai falar isso mais exclusivamente para Pedro, né, fazendo o quê? De Satanás também o anticristo e o grande adversário do reino. Né, os textos que nós temos de Lucas, né, vai falar sobre isso, né? No Velho Testamento, Jó, Zacarias vai falar sobre isso, Apocalipse vai trazer isso bem presente também para a compreensão do reino de Deus e da oposição de Satanás como o anticristo e adversário desse reino. Então nós temos aqui o quê? Um contraste. Enquanto o maligno reclama os discípulos, o que faz Jesus? Jesus vai orar, né, pelos seus discípulos, né, diante do Pai, para que eles sejam libertos então dessa sedução, desse desejo do maligno de tirá-los da presença do Rei. Mas Cristo, o que não pode nesse momento? Não pode poupar, né, os seus discípulos das tentações do maligno. Jesus mesmo foi tentado. Os seus discípulos também seriam tentados. Por isso a oração dominical: livra-nos de todo mal.
né? Livra-nos das tentações. Né? Essas tentações não presente, tentações apenas da carne, mas essa tentação mesmo de oposição, de se tornar um opositor diante do reino que está presente e que virá na sua concretização final futura. Quanto ao maligno, Jesus já o venceu, isso é um fato. Mas mesmo assim, então, o maligno ainda age e agiu. Podemos ver isso tentando Jesus e agiu também tentando os discípulos. E isso está presente também o quê? Jesus chamando a atenção para essas questões na vida dos seus discípulos, na vida dos seus ouvintes, quando ele ensina. E quando falamos discípulos, não vamos pensar só lá. Nós hoje, discípulos também de Jesus Cristo, ainda até a consumação dos séculos. Jesus vai ensinar isso em várias parábolas, esse agir do maligno ainda presente, mesmo o reino também estando presente. Por isso que, mesmo assim, nós precisamos ter cuidado na nossa vida, conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 12, verso 22 a 45. Se o Espírito Santo não habitar em nós, se não habitar na casa, o maligno faz o quê? Retorna e a situação é pior, ou seja, aquele que foi salvo, que já deixou para trás toda a velha natureza, se ele não estiver cheio do Espírito, o que vai acontecer? O maligno vai usar desse momento para fazer o que? Fazer ele retornar novamente à escravidão do próprio Satanás. Por isso que nós precisamos ter cuidado, Jesus deixa claro isso. O maligno foi vencido? Sim, mas ainda ele está ativo para o fim que ele terá. Os demônios estão sujeitos a Cristo? Sim, isso é claro, e nós vemos isso no ministério de Jesus, porque Jesus já venceu o maligno. Mas é interessante que os demônios, mesmo sujeitos a Cristo, ainda questionam Cristo quando Jesus os expulsa de uma forma de dizer: por que você está fazendo isso se não chegou ainda o seu tempo? Qual tempo? O tempo futuro da concretização de todas as coisas, porque ainda o maligno age sobre a face da terra também. Por isso que o tempo de desfazer todo o poder do maligno não é ainda presente, é futuro. Mateus 8, 29 vem mostrar isso. Naquele tempo, sim, os demônios serão atormentados. Naquele tempo, eles serão mandados para o abismo, ou seja, o juízo final. Por isso que eles, diante de Jesus Cristo, mesmo fala: por que vem nos atormentar agora? Ainda não é o tempo. Eles sabem disso. Eles sabem que eles têm ainda esse período de ação sobre a face da terra ainda. Essa era a reclamação dos malignos diante de Jesus Cristo quando Jesus os expulsava. Porque isso ainda é futuro. Precisamos compreender bem essa questão para nós não vivermos uma religiosidade hoje errada, em conceitos que é claro em Jesus Cristo para mostrar que ele veio fazer isso. Não é uma questão de ministérios presente também hoje. Isso estava presente na vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o Cristo, ele é o Messias que veio, ele traz o reino e ele é a concretização do reino. Por enquanto, os demônios ainda agem nesse mundo, e eles têm um prazo para agir. Então, Jesus faz o quê? Jesus permite a continuação das atividades dos demônios em oposição ao reino. O que os demônios têm de tarefa? Se opor ao reino. E Jesus deixa ainda essa continuidade porque ele reconhece que o seu tempo ainda não veio, porque Jesus ainda não concretizou todas as coisas. O reino veio, mas ainda também é futuro. O triunfo de Jesus já é um fato. Isso a gente precisa deixar bem claro. Mas atualmente é revelado apenas com o quê? Como sinais. E é isso que precisamos entender nos milagres de Jesus, naquilo que ele faz. Os sinais para quê?
né? Os sinais que vão apontar o reino, né? Os sinais que vão apontar o Cristo, né? Os sinais que vão apontar a chegada e também o futuro desse reino. Guardada para o futuro está o tempo da revelação completa, então, desse reino. Então vamos pensar um pouquinho sobre os milagres de Jesus e os milagres de Jesus como sinal da presença do reino, do seu messiado, né, dele como o Cristo. Ok? Para a gente não ter algumas ideias equivocadas hoje com relação àquilo que Jesus deixou claro lá no passado na sua pessoa. Os milagres de Jesus são sinais messiânicos e escatológicos, ou seja, apocalípticos, por assim dizer. Messiânicos os sinais. Então vamos deixar bem claro, todos os sinais que Jesus fez foi para mostrar que ele era o Messias. Tanto é que João vai dizer isso no final do seu evangelho. Né? Estes sinais, né, são para que creiam que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, é o enviado. Então, esses sinais, esses milagres de Jesus, não constituindo o início do qual o todo se desenvolve paulatinamente. Sim, apenas o quê? Apenas sinais do reino vindouro, para mostrar esse reino que vem acontecer, né? Tendo o quê? Um significado temporal. Jesus está fazendo esses sinais naquele momento, né, no seu ministério, mas não tendo um fim. Não sendo um fim, desculpa, mas um meio subordinando sempre a pregação do Evangelho. Por quê? Porque, meus queridos, todos os sinais, todos os milagres de Jesus tinham o quê? Tinham como objetivo mostrar a pregação do Evangelho, mostrar o quê? A presença das boas novas, mostrar que o Evangelho, a pregação é algo principal na vida humana, porque através da palavra, né, que nós somos salvos, segundo diz Romanos, capítulo 10, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Né? E essa fé é salvadora, a fé em Cristo Jesus, né, que precisamos compreender. Né? E Jesus usa os milagres para mostrar, né, o poder da palavra. No início, então, do seu ministério, Jesus foi tentado para realizar certos milagres, está lá em Mateus 4. Né? Mas a resposta negativa evidencia que o poder milagroso dele era orientado pelo Messiado do Pai. Tanto é que ele não sucumbiu às tentações, mas ele venceu essas tentações através da palavra, né, do Evangelho, né, e dessa palavra ele mostrando o quê? Que tudo tem um propósito no Pai. Né? Ele veio para cumprir o propósito do Pai. Por isso, Jesus, então, operou milagres, recebeu autoridade sobre o mundo, será reconhecido por todos na consumação, no caminho indicado por Deus, que determinou, então, que o seu messiado específico, mostrando que ele era o Cristo. E esse messiado, então, que determina a operação de milagres, orientando tudo. Né? Então, os milagres têm a ver com o quê? Mostrando Jesus como Messias e o poder da palavra de Deus. Já no deserto, Jesus então é o quê? Servido pelos anjos, está em paz mesmo diante das feras. Né? Esse aspecto de paraíso que é revelado no deserto, mostrando o quê? Que o reino ainda não se manifestou no aspecto definitivo. Ainda, né, o paraíso está ali, naquela conotação de deserto. Deserto era o período da preparação, o período da caminhada até chegar a Canaã, não vamos esquecer isso, né? Até chegar à terra da promessa. Dessa forma que Jesus está, que Deus está mostrando através de Cristo Jesus esse momento no ministério de Jesus e no reino que ainda não se manifestou de forma definitiva. Por quê? A humilhação, sofrimento e morte de Jesus é que vai dar, né, a autoridade máxima, né, para que o poder da palavra, sim,
através daqueles milagres que Jesus operou, mostrando como sinais do reino presente, né, vai estar agora presente na vida dos seus discípulos. Por isso que Jesus vem dar autoridade aos seus discípulos. Autoridade no quê? Na palavra, através daquilo que Jesus realizou como sinais da presença do reino. Então, o reino e o messiado são o quê? Correlativos na sua revelação e no seu encobrimento. Ele é revelado, mas ele ainda está encoberto também, mas ambos, né, estão sendo mostrados. Foi o messiado que orientou então toda a atuação de Jesus, inclusive os seus milagres. Os milagres são para mostrar que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Deus sobre a face da terra. Precisamos olhar para isso para nós não trazermos essa expectativa, essa função que concretizou em Jesus e mostra-se lá nos evangelhos como algo necessário para a vida hoje, porque para hoje a palavra de Deus é que é necessário para a nossa vida. O Messias já veio, não precisa mais um novo Messias sobre nossas vidas trazendo sinais e maravilhas. Ele já aconteceu através de Cristo Jesus, já está presente, o reino está conosco. Depois de Jesus, então, curar muitas pessoas, o que acontecia? O povo insistia que ele ficasse ali. Mas Jesus ele não fica, por quê? Porque Jesus está caminhando, levando o reino. Né? E levando o reino através do quê? Do Evangelho, através da palavra. Por isso que ele declara que era necessário muito mais do que fazer milagres, né? Mostrar prodígios, muito mais necessário era anunciar o Evangelho do reino de Deus presente, né? Aquilo que nós, igreja, precisamos fazer. O maior milagre na vida humana é a salvação em Cristo Jesus e ela se dá através do poder da palavra de Deus na vida dessa pessoa que precisa ser levado através de nós. Quer fazer milagre? Leva a palavra de Deus. Assim, dá para nós entendermos então que o mais importante no ministério de Jesus não foi os seus milagres, foi a pregação, foi a palavra. Os milagres tinham importância secundária. Né? E isso é importante nós entendermos e vermos em Jesus, porque para nós não deixarmos isso ser primário hoje no contexto eclesiástico. Os milagres são secundários. O que é primário é a pregação da palavra, como sinais da veracidade da sua palavra. Né? Os milagres aconteciam, mas o que estava em primeiro lugar era a palavra de Deus. Os milagres então serviam apenas como provas do poder de Jesus, do seu messiado, dele como Cristo, mas o alvo principal, mais elevado dele não foi curar fisicamente. O alvo mais elevado de Jesus foi o quê? Pregar o evangelho para trazer, sim, a cura da alma. Isso que deve ser a missão da igreja hoje, né? Que nós vemos menos acontecer porque as pessoas estão procurando mais sinais e prodígios do que verdadeiramente a palavra de Deus, inclusive os próprios cristãos. O messiado de Jesus estava então de certa forma encoberto e hoje parece que não mudou muito, né? Isso se mostra o que na dependência mútua entre os milagres de Jesus e a fé dos homens, porque os milagres acontecem então através de uma necessidade da fé. Não que Jesus necessite do homem, mas nós temos aqui um plano de salvação e nós temos aqui uma forma de manifestação do reino de Deus. Os milagres então servem para quê? Para fortalecer a fé, né? Sem fé da parte do homem, Jesus não opera milagres. Nós vemos isso principalmente quando Jesus está ali na Galileia, em Nazaré, né? E em Nazaré ele não faz milagres ali porque ele está junto dos seus e os seus não reconhecem ele como o Messias, não reconhecem ele como Cristo, não reconhecem o reino de Deus nele. Né? E não reconhecendo isso, não valorizam aquilo que ele traz de ensinamento de palavra. Logo, né, por essa questão, a fé deixa de existir. Por isso que Romanos fala que a salvação vem pela fé.
né? E a fé no ouvir da palavra de Deus, né? E essa é a questão que faltava ali naquele momento, né? Por isso que Jesus não opera milagres, né? Porque não havia fé em aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, né? Não que ele dependesse dos homens, pois ele operou milagres até mesmo distante dos homens, né? Nós vemos isso presente nos evangelhos também. O problema que nós temos aqui, então, é que eles não reconhecem nele, em Jesus, o Cristo. Então, os milagres pressupõem a fé em Cristo Jesus, e a fé em Cristo Jesus no ouvir da sua palavra, no atender da sua palavra, no receber a sua palavra. A questão era que Jesus devia exercer seu poder de todas as circunstâncias independentes do seu messiado? Não. Tudo aquilo ali era para mostrar que ele era o Messias, o enviado de Deus, que ele era o Cristo, né? E que nós precisamos ler todo o Evangelho e ler toda a ação de Jesus dessa forma, para nós termos uma compreensão presente do que é a nossa missão hoje, do que a missão de Jesus é a missão de Jesus, ele é o Messias. A nossa missão hoje é de ser o quê? Testemunhas desse Messias, igreja, né, nesse sentido. Por isso que Jesus recusou fazer milagres em alguns momentos diante dos seus ouvintes, diante da multidão. O povo pede um sinal, uma prova de Deus, um sinal que venha do céu de que ele é o Cristo. Por quê? E principalmente aqui nós vamos ver os líderes religiosos pedindo, porque eles achavam insuficientes os seus milagres. Estavam vendo os seus milagres, sim, mas queriam uma prova, um sinal de que ele era o Cristo. Estavam em dúvida a respeito, então, do que? Dele. E em dúvida a respeito dele, colocando em xeque, então, o reino que já estava presente em Jesus. Assim, o significado dos seus milagres se tornam encobertos, porque a multidão não tinha fé. Fé a respeito de Jesus, fé a respeito da sua pessoa, fé a respeito da sua pregação. Não tendo fé, e a fé então está ligada a esse quesito, não compreendem o significado do agir de Jesus. E Jesus não lhe dava outro sinal senão o do profeta Jonas, conforme Jesus assim diz aos religiosos da época. E para compreender, né, esse enigma é necessário o quê? Ter fé, compreender que Jesus é o Cristo, que o reino já veio nele e que vai haver uma concretização final desse reino. Então, os milagres são acessíveis somente à fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque os milagres são secundários. A fé, para se tornar primária, precisa da palavra de Deus em nossa vida. Então, aqui vemos que a revelação do reino está ligada a Cristo, né, que antes da sua vinda gloriosa, então, como filho do homem juiz, tem que morrer e tem que ressuscitar. É o sinal de Jonas, né? À luz desse fato, então, nós compreendemos o quê? Os milagres são subordinados à pregação, e temos que entender isso hoje nas nossas vidas, né? Compreender os milagres são subordinados à pregação, primeiro pregação. A pregação é a confirmação dos milagres, sem a pregação recebida não há milagres, e os milagres pressupõem então a fé, mas essa fé tem que ser o quê? Vindo pela pregação da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a pregação, é primária na vida humana. Os milagres vão apontar para a regeneração, mas não são início dessa regeneração, porque essa regeneração ainda é futura, ainda pressupõe que primeiro venha o quê? Uma catástrofe universal. E aqui é a questão escatológica do reino que está presente em Jesus Cristo. Os homens podem se escandalizar de Jesus, apesar de ver o seu poder milagroso. Né? Por quê? Porque a palavra não penetrou nos seus corações, eles não têm fé e se escandalizam então. Assim nós teremos de entender a autoridade dada aos discípulos que Jesus dá, né, no sentido de pregar a palavra.
E nesse sentido de pregar a palavra, subordinada à palavra, então abaixo da palavra está as demais questões. Que não é que eles recebem poder para pôr fim, então, o quê? Ao reinado de Satanás antes do tempo, né? Porque ainda há um tempo. Jesus capacita para demonstrar o quê? A autoridade de Cristo. É na autoridade de Cristo que os demônios são submetidos, né? Que eles vão, né, estar abaixo. Então Jesus está ampliando e confirmando a fé na vinda do reino. Né? O reino que Jesus veio pregar. Por isso, os milagres, então, têm importância, sim, mas somente a serviço da pregação do Evangelho do Reino. Esse negócio de milagreiros da fé cristã hoje, sem uma palavra firme em primeiro lugar, não é reino de Deus. Precisamos olhar para isso. Religiosidade e não reino de Deus. Os milagres têm importância somente a serviço do que? Da pregação do Evangelho de Deus. E é a pregação que deve receber toda ênfase. Aquilo que nós vemos cada vez mais esfriar no meio do contexto cristão hoje, porque o povo não vai atrás da pregação, o povo não quer mais ouvir a palavra, o povo quer qualquer outra coisa, em primeiro lugar, né, em uma palavrinha de água, né, com açúcar, né, ou um momento mais breve, né, para apenas amortecer a sua mente de forma a falar fiz, né, estou. Mas não é isso que é reino de Deus. Por isso é importante nós entendermos, né, esse momento do nosso estudo de forma bem olhando para Jesus, olhando para o Messias, né, o seu Messiado, olhando para o Cristo. Né, e a razão de tudo no ministério de Jesus como exemplo para nós hoje. Porque qualquer tentativa de fazer com que Jesus revele seu poder à parte da pregação, né, deixando a pregação secundária, deixando a pregação de lado, não procede de Deus, vem de Satanás e de tentadores, que é enfaticamente rejeitado. Então, vamos ter consciência disso, o que é ser de fato igreja, o que é ser religioso, ou que é ser, né, um engano. O poder do anticristo está nessas questões. Esse messiado, então, de Jesus, que orienta toda a sua atuação, né, precisa ser compreendido. O milagre não protege também o juízo, não garante a participação do reino. Né? Muitos foram beneficiados por Jesus pelos milagres, né? Mas eles foram beneficiados, mas eles não foram alcançados, porque faltou a eles fé no sentido de pregação da palavra, né? Nem nos operadores do milagre, porque Jesus falou, muitos vão chegar naquele dia e dizer, Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo, mas esses não levaram a palavra do reino de Deus presente sobre a vida das pessoas de forma primária. É isso que precisamos entender. Né? E muitos que receberam os milagres de Cristo não têm a salvação, por quê? Porque não foram alcançados pela palavra de Deus. Foram alcançados pelos milagres, sim, pela misericórdia de Deus, mas a palavra não estava nas suas vidas, por isso não foram beneficiados também. O exemplo, né, dos 10 leprosos, só um retornou, né, retornou para Cristo. Por quê, meus queridos? Aí entra. A salvação vem por meio da fé na pregação do Evangelho e em Jesus como o Cristo. Sem isso não há salvação. Isso é necessário. A pregação então ocupa o primeiro lugar no reino de Deus, na sua igreja. Assim, os milagres pressupõem o quê? A fé em Cristo, em Jesus, como o Cristo, como o Messias. Isso nós vemos então em Lucas capítulo 10, do verso 20 até o verso 24. Ok? Muito importante entender isso. Precisamos entendê-lo de fato. Se preciso voltar a esse vídeo, volte e vejam os textos à luz
do ministério de Jesus para entender o que nós somos hoje, porque isso se faz necessário. Próxima aula, vamos falar ainda sobre o caráter provisório do reino, sim, através do ensino das parábolas, a parábola do semeador e o julgamento que ainda não chegou, porque o reino ainda também é futuro, ok? Deus abençoe, que você tenha compreendido isto, esta lição, esse encontro que é muito importante para nós entendermos a razão da igreja hoje e a razão do que nós somos hoje na face da terra. Como está a nossa fé, como está a nossa realidade em relação à palavra de Deus, se ela é primária na nossa vida ou se temos buscado aquilo que é secundário. Salvação depende do quê? Depende dessa questão que nós precisamos recordar. Vem por meio da fé na pregação do Evangelho e em Jesus Cristo como o Cristo. Uma igreja que não prega a palavra de Deus, uma igreja que não tem a palavra de Deus como referencial primário na sua vida, ela não está a favor do reino. Então precisamos cuidar disso. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.